Olá, nesse vídeo eu vou estar falando sobre a biografia do apóstolo João, ele que ficou conhecido como discípulo amado de Jesus e que também foi um grande líder e influenciador da igreja do primeiro século. Bem, eu vou começar aqui falando sobre a sua família, sua origem e de onde ele veio. A Bíblia nos mostra que João ele era filho de Zebedeu e provavelmente o nome de sua mãe era Salomé. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as referências para que quando você for estudar possa estar comprovando os fatos. Nós aprendemos também que ele tinha um irmão chamado Tiago, que também era um dos 12. E sempre quando a Bíblia faz referência a esses dois irmãos, o nome de Tiago vem na frente, o que nos dá a entender que Tiago ele era o irmão mais velho. E sobre a sua profissão, né? Ele era pescador, assim como seu irmão e o seu pai, que ele era um homem muito próspero dentro desse ramo da pesca e também tinha muitos empregados, né? Aqui nós podemos ver que João, antes dele ser seguidor de Jesus, ele foi um seguidor de João Batista, assim como André, que era irmão de Simão Pedro. Então, João e André, eles iam, né, estar com João no deserto e também ali no Rio Jordão, aprendendo sobre o batismo do arrependimento. João que preparou o caminho, né, preparou os corações para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus. Então, em certa ocasião, eles ouviram João Batista se dirigir a Jesus dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João e André, eles ouviram isso de João Batista, eles entenderam que estava falando ali do Messias. Então, quando eles entenderam que eles estavam vendo o Messias, né, estavam diante dele, eles passaram a seguir a Jesus, né? E mais à frente eles se tornaram ali discípulos, né, de Jesus, né? Seus discípulos mais próximos, né? Um dos 12 discípulos. Bem, nós podemos também aprender sobre o caráter e a personalidade de João. Certa vez Jesus ele deu um apelido, né, para João e mais o seu irmão Tiago, um nome que em aramaico, né, se fala Boanerges, que significa filhos do trovão. Né? Essa palavra filhos do trovão está ligado com a forma de agir desses dois irmãos, o temperamento deles, né? Porque pessoas, né, que têm essa característica de filhos do trovão são pessoas que demonstram uma certa impulsividade, né? Pessoas que mostram fervor, um zelo muito grande e que possuem uma natureza um tanto explosiva, né? Em determinadas ocasiões, a ira os acende, né? Nessas pessoas. São pessoas consideradas justiceiras, né? Bateu, levou. Então, quando nós vamos estudar sobre o temperamento, né, a personalidade dos discípulos de Jesus, nós podemos ver que eles eram pedras brutas, homens que foram assim difíceis no início, mas que eles foram aperfeiçoados, né, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Então, olha como é que o Espírito Santo ele tem esse poder de trabalhar em nós, né? Porque por maior que tenhamos conhecimento sobre o nosso comportamento, sobre os temperamentos, né? Eles não são suficientes para nos moldar, para fazer com que tenhamos a força necessária de controlar esse eu, né? De controlar essa natureza pecaminosa, adâmica.
Então, olha a importância do Espírito Santo na vida do crente para trazer essa capacitação, porque é ele que capacita, porque nós vemos aqui um João antes e depois, né, dentro aqui da sua biografia, nós vemos, né, ali como um filho do trovão, um justiceiro, impetuoso, né, impulsivo, depois ele se tornar o apóstolo do amor, aquele que ensinava a viver em paz uns com os outros, a prática do amor fraternal. Então, nós vemos assim o trabalhar do Espírito Santo. Mas no início, ali como um discípulo de Jesus, ele tinha essa característica, né? E eu vou estar lendo aqui um texto que fala um pouco, né, que comprova isso. E eu acho interessante falar nesse vídeo. Em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, fala que Jesus certa vez estava entrando numa vila samaritana e ele precisava de repouso, ele precisava, né, de uma hospedaria. E os samaritanos, eles não aceitaram a Jesus, eles rejeitaram ali a Jesus, né? Então, Tiago e João, eles vendo aquilo, eles disseram ao Senhor: Senhor, queres que digamos que faça descer fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então Jesus, ele imediatamente repreendeu aqueles dois irmãos, os filhos do trovão, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E então foram para outra aldeia. Então, assim, né, nós vemos ali eles pedindo: Senhor, queres que nós façamos descer fogo do céu? Então, olha como que era o temperamento, né, desse homem, porque especificamente nesse vídeo eu vou estar falando sobre João. Essa pedra bruta que se assemelha com a muitos de nós aqui, que Jesus tem chamado para sua obra, mas que ele quer aperfeiçoar, né? Até o dia final, ele quer aperfeiçoar. E também tem um outro texto interessante, que aqui em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 37, mostra uma atitude egoísta de João e também do seu irmão, né? Eles estavam sempre juntos. Então, porque a palavra egoísta está ligada ao ego, né? Esse olhar profundo para si próprio, ou somente para si, né? Que tenha essa atitude assim, de se mostrar prepotente, autossuficiente, né? Uma imagem de si muito soberba, achando que é melhor do que os outros. Olha o que esse texto diz. Olha, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, né, pediram a Jesus assim: concede-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhes: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Olha a resposta desses dois irmãos: podemos sim. Eles nem sabiam que Jesus iria passar. Então, Jesus disse: em verdade, vos digo, vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas ao Pai. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então, continuando o texto, diz que os discípulos ficaram indignados com João e com seu irmão, por eles se mostrarem assim, né, tão prepotentes, né, com essa imagem que eles tinham, egoísta, né, se achando melhor do que os outros. Então, olha a característica da personalidade, né, desse discípulo, que nos faz pensar, né, muito o quanto nós
precisamos, nós dependemos do auxílio do Espírito Santo de Deus em nós. Então aqui eu vou falar aqui sobre o porquê que ele recebeu esse título, né? O discípulo amado. Então aqui fala que são vários textos, né, que mostram que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Porque certa ocasião, né, Jesus ele falou sobre uma pessoa que iria trair, um dos discípulos iria trair. Então, enquanto todos ficaram ali, né, conversando entre si, perguntando quem seria esse traidor, a Bíblia narra, né, foi até na ocasião da última Páscoa, narra que João foi aquele que reclinou sobre o peito de Jesus e ali ele perguntou sobre a identidade, né, desse traidor. Então isso mostra que João, ele tinha uma certa intimidade com Jesus, né? E sabemos que intimidade não é para muitos, né? Intimidade com Jesus, mas para quem verdadeiramente busca o Senhor de coração. E existia isso no coração, né, de João, esse fervor em conhecer a Jesus mais de perto, de estar com ele. Ele também era um dos discípulos mais jovens de Jesus e ele tinha essa intimidade, né, de estar ali perto, bem próximo, mais próximo possível de Jesus. Né? E também ele participou de 3 ocasiões importantes dentro do ministério de Jesus. Um deles foi ali com a filha de Jairo, né? Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então Jesus tirou todos os incrédulos de perto dele. Isso você pode ler em Marcos capítulo 5, versículo 37, e diz que João foi um daqueles que ficou ali perto de Jesus. Então Jesus quis revelar aquele momento tão peculiar, né, somente a poucas pessoas ali, e um deles era João. E na ocasião da transfiguração, quando Jesus ali estava se mostrando glorificado, né, ao lado de Elias e de Moisés, João estava presente. E também no período que Jesus esteve no Getsêmani, né? Momentos antes dele passar pela cruz, né? Dele derramar o seu sangue, morrer, João ele estava ali, juntamente com Tiago e com Pedro, para que pudesse estar ali em oração com Jesus. Sabemos que eles falharam, né? Acabaram dormindo porque era alta madrugada e eles estavam muito cansados, mas Jesus só chamou aqueles 3, né? E João estava presente ali. Então isso mostra como que João ele fazia parte dessa intimidade do Mestre. Intimidade a qual nós precisamos buscar, nós precisamos ter. Apesar de saber, né, que não é para muitos isso, mas deve existir dentro do nosso coração esse anseio, essa busca em conhecer o Senhor, né, na sua pessoa, na sua essência, na sua intimidade. Então aqui o Evangelho de Lucas também, ele mostra que João e Pedro, eles foram ali, né, encarregados de preparar a última ceia, né, o que demonstra que ele tinha uma habilidade, né, uma sensibilidade para esse tipo de serviço. Né? Ele tinha um cuidado, tinha um zelo, né? Eles tinham. Então, vemos mais uma vez João sendo exemplo no serviço. E também ele foi um dos principais líderes, né, da igreja em Jerusalém. Nós vemos isso em Atos capítulo 15, Gálatas capítulo 2. E também mostra que ele foi o autor de 5 livros do Novo Testamento, que foi o Evangelho de São João, depois as 3 epístolas de João e o livro do Apocalipse, né? O livro mais enigmático da Bíblia, onde fala sobre os eventos finais, né? Os eventos escatológicos do tempo do fim.
Bem, sobre os ensinos e as epístolas de João, né? O que nós podemos aprender de uma forma bem resumida? Em João, terceira de João, 1,4 fala assim: não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então João, ele tinha esse cuidado de saber o que os irmãos eles estavam, né, aprendendo, como que eles estavam, como que a igreja estava vivendo, se eles estavam andando nas doutrinas de Cristo, nos ensinos dos apóstolos. Então ele se alegrava em ver que os seus filhos estavam andando na verdade, né? Por quê? Porque muitas heresias estavam acontecendo naquele período, naquele tempo. E ele foi um dos discípulos que combateu fortemente, né, essas doutrinas, os falsos mestres, né, o gnosticismo, que estava muito um conhecimento, né, que estava se misturando com o cristianismo naquele tempo, que estava causando perturbação dentro da igreja. Então, nós vemos que João, ele fiscalizava a doutrina, ele estava ali trabalhando, né? Para quê? Para que os irmãos caminhassem na verdade. Ele persuadia os irmãos, né, para que tomassem cuidado com essas falsas doutrinas, né, que estavam sendo espalhadas pelo mundo. Ele ensinava a igreja para que ela não se, né, para que eles não se tornassem, os irmãos não se tornassem cooperadores da mentira, mas que eles fossem cooperadores da verdade e hospedassem aqueles que tinham um bom testemunho. Ele fortalecia a fé dos irmãos que passavam por grandes aflições, o ensino do amor fraternal, a convivência em paz uns com os outros e sobre o arrependimento genuíno e o perdão dos pecados através do sangue de Jesus. Então, assim, João, ele foi um dos mais importantes apóstolos de Jesus. E ele viveu, assim, por muito tempo. E, segundo a história, mostra que ele não foi um mártir, né? Ele não morreu a fio da espada, ele não foi assassinado, né? Ele não foi morto pelas mãos dos homens. Tudo indica que ele morreu farto em idades, né? Bem avançado, lá pelos seus mais de 90 anos. Então, aqui, né, no período que teve o imperador Domiciano, ele foi preso e ele já estava lá, né, pelos seus 80 anos. Ele foi preso lá para a ilha de Patmos, onde ele recebeu toda a revelação de Jesus Cristo sobre o Apocalipse. E durante esse período, né, que ele ficou preso ali, ele foi assim instruído pelo Senhor, a mesmo preso, a cuidar da igreja, enviando cartas e procurando, né, buscando notícias de como estavam os irmãos. Então, esse apóstolo, né, do amor, que ele também era conhecido, ele tinha esse carinho, esse cuidado específico com a igreja de Deus, um cuidado que todo aquele que é chamado pelo Senhor precisa ter, né? Porque sem amor é impossível fazer a obra de Deus. Então aqui, depois, quando ele passou, né, para um outro governo, né, o imperador Marco Nerva, ele foi liberado para retornar para Éfeso, né, onde os historiadores acreditam que João morreu. Ele morreu em Éfeso, né, com já farto de idade. Ele, no começo do governo de Trajano, isso é depois, 98 depois de Cristo. E também, mesmo com idade avançada, nós vemos que ele continuou exercendo ativamente seu ministério. E aqui é uma parte onde eu quero parar, né? Porque
mesmo ele bem velhinho, ele não parou de fazer a obra de Deus, né? O que nos inspira muito. Muitas vezes nós, tão jovens, nós desistimos tão fácil de fazer, né, a obra de Deus, de pregar a palavra, ou até mesmo de refutar as heresias, de combater, né, os falsos mestres, por tão pouco, por uma pequena perseguição. E nós vemos um homem que ficou preso, escreveu um dos maiores livros da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, e mesmo assim continuou cuidando da igreja do Senhor. E como que a vida dele, né, foi assim frutífera, né, para o reino de Deus. Então, João, ele é uma grande inspiração para nós, né? Uma pessoa que depois de Jesus Cristo, que é a nossa maior inspiração, nós podemos olhar para João e podemos ver que essa é a vontade de Deus, que sejamos assim, né? Que tenhamos esse comportamento ativo na obra de Deus, que possamos nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e moldados por Ele, trabalhados dentro do nosso temperamento, do nosso caráter, para que possamos ser exatamente aquilo que Cristo quer de nós. Que possamos, assim, mostrar, né, a nossa fé em obras e refletindo, né, as obras do amor, né, o amor a Deus e o amor ao próximo. Amém? Eu deixo com você um pouco, né, sobre a vida do apóstolo João. Eu sei que tem mais, tem até um fato interessante que ele, né, foi lançado numa caldeira de óleo quente e ele saiu ileso. Ele já estava também avançado em idade e ele não morreu. Então, assim, vemos assim algo tão marcante também na vida dele, né, na história dele, que ele foi perseguido ali, querendo matar, tirar a vida dele, e o Senhor não permitiu que ele fosse morto, né? Porque Jesus, ele tem uma obra específica com cada um de nós, né? E com João, a vontade de Deus foi para que ele vivesse durante muito tempo. Ele tinha uma obra específica com João, né, que foi diferente com os outros apóstolos. E Deus, ele tem, né, os seus planos, os seus desígnios, e tudo que nós precisamos fazer é estarmos, né, no centro da vontade do querer dele e fazendo aquilo que ele espera de cada um de nós. Amém? Amém.